aqui, senão chama muita atenção. A beleza chama atenção, não tem. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por nos unir a cada um de nós aqui neste momento, Senhor, né? Por estarmos aqui diante da Tua presença, Pai. Que é o lugar onde passamos o dia inteiro ansiosos para estarmos, meu Pai, reunido com os irmãos diante do Senhor, né? Prontos, né, para recebermos o nosso alimento espiritual, pronto para aprendermos uns com os outros, né, pois o Senhor diz na tua palavra que o ferro afia o ferro, né, e nós aqui nos afiamos uns aos outros, né, Pai, compartilhando as nossas experiências e informações, vamos aprendendo mutuamente, Pai, crescendo espiritualmente e obtendo amadurecimento, Pai, que o Senhor deseja de cada um de nós, Pai. Obrigado por mais este dia, obrigado pela bênção e dádiva de mais esta semana, Pai. Obrigado pelo abrir dos nossos olhos, Pai. Obrigado pelo ar que enche os nossos pulmões, né, pela mobilidade dos nossos corpos, Pai, pela bênção da nossa saúde, Pai, que o Senhor tem nos dado, né, embora tenhamos algum problema ou outro, alguma enfermidade ou outra, sentimos algumas dores ali ou aqui, mas enfim, Pai, estamos aqui e somos gratos, pois sabemos que tem pessoas que se encontram em situações muito mais complicadas do que a nossa, Pai. Por isso somos gratos pela forma como o Senhor tem nos abençoado, pois, como o Senhor mesmo tem dito, né, a Tua graça nos basta, Pai. E somos gratos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por este tempo, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo tempo de comunhão, pelo tempo de entrega que o Senhor tem nos direcionado e nos orientado, Pai, a termos contigo, Pai, pois é a nossa vida espiritual, Pai, é a nossa comunhão com o Senhor, é o nosso relacionamento contigo, Pai, é isto que queremos, é isto que buscamos, e é por isto que estamos aqui, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, por favor, tenha as Tuas mãos sobre cada um de nós neste momento, e especialmente ao Pastor Lucas, Pai, pois é Ele quem irá direcionar aqui, Pai, clamamos a Tua guarda, a Tua proteção sobre ele, sobre cada um dos irmãos. Pedimos ao Senhor que renove as nossas armaduras de proteção, feche todo qualquer tipo de brecha, meu Pai, que tenhamos dado, né, através de pensamentos, através de sentimentos, né, através de alguma legalidade que o inimigo obteve sobre as nossas vidas, Pai, né, através de vídeos ou informações ou sites que acessamos ou vídeos que vemos, meu Pai, né, ou alguma armadilha do maligno contra as nossas vidas, né, Pai, que foi imperceptível a nós. Enfim, Pai, tudo aquilo que está diante dos Teus olhos e sobre o Teu conhecimento sobre as nossas vidas, Pai, pois o Senhor vê e sabe todas as coisas, Pai. Repreendemos tudo isso neste momento, Pai. Cancelamos, amarramos, cortamos pela espada do Teu Santo Espírito e purgamos pelo poder da Tua glória, Pai. Que todos estes males venham ser lançados no poço do abismo, Senhor, e não venham mais ter lugar sobre as nossas vidas, Pai, para que o inimigo não venha obter nenhum tipo de autoridade ou legalidade sobre nós, Pai. Embora às vezes ele já obtendo se mantém quieto, né, esperando apenas o momento oportuno para atacar, Pai. Clamamos ao Senhor, Pai, que tudo seja repreendido, todo qualquer investida, né, todo qualquer espírito bisbilhoteiro, né, obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, todo qualquer feitiço, né, que o inimigo tem lançado contra nós, meu Pai, com o intuito de nos distrair, com o intuito de nos atormentar, com o intuito de nos frustrar, de nos trazer medo, insegurança, trazendo dúvida sobre quem nós somos diante do Senhor, Pai. Né, que seja tudo repreendido e caindo por terra no sangue de Jesus, Pai. Cubra-nos com teu sangue, lave as nossas vestes, Senhor. Né, lance no mar do esquecimento cada um dos nossos erros e falhas, meu Pai, para que venhamos estar plenamente descansados no Senhor, Pai. Ajude-nos a descansarmos no Senhor e a confiarmos em Ti, em toda e qualquer circunstância e situação, Pai. Clamamos a Ti, Pai, guarda-nos e proteja-nos aqui neste momento, guarde a nossa conexão com a internet, guarde a nossa eletricidade, meu Pai,
guarde os nossos celulares e computadores e esta rede que nos mantém conectados aqui, Pai. Em nome de Jesus, clamamos o Teu sangue sobre tudo e todos, Pai. Repreenda todo qualquer tipo de investida do maligno contra as nossas mentes, Pai, com o intuito de nos fazer, de nos tirar o nosso foco, de nos distrair ou de fragmentar a nossa mente de alguma forma, Pai. O sangue de Jesus, Pai, que seja tudo repreendido e caído por terra, Pai. No sangue de Jesus, meu Pai, eu te cubra tudo e todos, meu Pai, neste momento. Manifeste a Tua paz sobre nós, o Teu amor e a Tua graça, Pai, que venhamos nos sentir abraçados por Ti. Neste momento, Pai, que viemos estar com os nossos corações nas Tuas mãos, meu Pai. Neste momento, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Ti lhe pedimos e lhe clamamos, Senhor. Abençoe, né, em especial o nosso querido e amado Pastor Lucas, que o Teu Santo Espírito venha guiá-lo e direcioná-lo, meu Pai. Venha trabalhar sobre a sua mente, venha trabalhar sobre o seu coração, venha guiá-lo em todos os sentidos, meu Pai. Venha ajudar ele a se expressar da melhor forma possível, Pai. Ajude-o a se organizar em suas ideias, em tudo aquilo que ele tem preparado para compartilhar a nós, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, meu Pai. Ajude-o a expor, ajude-o a colocar para fora, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a ele, meu Pai. Peço mesmo sobre cada um de nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos feito compreender, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que temos aprendido, meu Pai. Ajude-nos a ensinar os outros, meu Pai, a expor, a nos expressar, Pai, da melhor forma possível, com o intuito de fazer com que os outros alcancem o mesmo entendimento e a mesma compreensão que obtivemos, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Ti lhe pedimos e lhe clamamos, meu Pai, que seja uma noite abençoada, um encontro abençoado, repleto do Teu agir e do mover do Teu Santo Espírito em nosso meio, meu Pai, em nossa mente, em nosso coração e em nosso subconsciente, Pai, em todos os sentidos, em todos os aspectos, Pai. Amém, amém e amém, amados. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é o seguinte, eu vou mostrar uma coisa aqui, porque faz parte das nossas batalhas espirituais, mas não é para tirar a fé de ninguém, porque eu creio nas revelações de Deus, eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir, eu creio de todo o meu coração, né? E se meu coração ainda for pequeno, peço a Deus para ele aumentar, para me crer mais, porque é o seguinte, nós estamos num tempo, para mim, o mundo acabou. O que eu tenho de valoroso aqui nesse mundo? Tenho vocês, tenho a minha filha, tenho a natureza ao meu redor, que é a criação de Deus, e os animaizinhos que eu amo. Em 2019, quando começou aquela brincadeirinha de dar injeção nas pessoas, para não cair meu vídeo, né? Eu vi que a coisa tinha acabado. Hoje, o último bastião de confiança que eu tinha em qualquer coisa do mundo acabou. Eu estou indo trabalhar, fazendo programas de computador para simular cálculos em materiais, somente porque eu tenho um salário para ganhar, para poder sustentar eu e minha filha, e pagar as nossas contas e ajudar os irmãos quando preciso. Se eu não me alimentasse, não precisasse trabalhar, eu não ia participando de mais nada. Mas eu sei que tem almas onde eu estou. E eu estou indo lá também por causa das almas, que eu não quero ser egoísta de querer só salvar minha alma, escapar do planeta, certo? E deixar qualquer um aí pegando fogo. Então, eu quero ficar aqui para trabalhar no meu esforço espiritual de morrer para mim mesmo, ser revestido do poder de Deus, assim como todos nós, amar intensamente o Senhor, conhecer Jesus intimamente, assim, ficar agarrado mesmo com Ele. Essa é a minha oração, mesmo falando no meio da aula, já coloco como oração, porque se nós não conhecer o Senhor, vai ser difícil escapar de muita coisa. Porque assim, a tribulação,
eu vou fazer vários comentários aqui, mas a aula ela tem um tema único, somente que tem vários aspectos. A tribulação é a segunda etapa. A primeira é dores de parto para nascer o exército celestial de Deus. Segunda etapa, tribulação, que é um aperfeiçoamento com um fogo espiritual de aflição, certo? Que todos devem passar para brotar a igreja pura para o arrebatamento e depois grande tribulação, onde tudo aqui vai virar a coisa mais estúpida do universo. Vamos falar já assim, que é para poder os adjetivos não precisar amplificar mais. Então, o homem conseguiu se autodestruir, pelo que eu vou mostrar aqui. Por quê? Porque a verdade acabou no mundo. Enquanto não tem, se não tem mais verdade, não tem justiça, não tem retidão, não tem razão para viver. Né? Eu falava para os meus amigos, em uma linguagem assim meio metafórica, porque eles não gostam de ouvir a palavra Deus, eu falava assim, o universo não justifica o homem ser corrupto. É uma perda de tempo o universo que vocês dizem que evoluíram, lá do Big Bang até o dia de hoje, para gerar um homem que é uma porcaria de ser. Então, só se justifica para a eternidade o homem santo e reto. Só que não é o universo, é Deus, é Jesus. Mas para que a gente não fale, às vezes, numa linguagem que quando você fala Jesus no meio de certas pessoas, parece que as pessoas não querem mais te ouvir, elas já saem da sala. Então, às vezes eu gosto que elas ouçam a frase, depois eu ponho o sentido que eu quero dar lá no final. Mas hoje, até já mudei também essa estratégia, hoje eu falo Jesus direto, e agora também já nem me importa se vão bater em mim, se vão me espancá-lo, o que vão fazer. Então, irmãos, é o seguinte, muitas pessoas são muito rígidas com a Bíblia, e outras pessoas são muito soltas. A questão não é ser rígido e nem ser solto, é amar a Jesus de verdade. E esse amor ele tem que ser sobrenatural. E esse amor tem que fazer um vínculo do teu coração com o fio de ouro espiritual até o trono de Deus. Porque se não tiver esse vínculo, nós estamos brincando de religião, brincando de amizade com Jesus. Certo? Então a nossa fé não é verdadeira, não é pura, e nós estamos querendo ser bom e não consegue fazer nada. Porque bom ninguém nós somos. Não tem como você dizer, eu quero entrar no céu porque eu sou bonzinho. Não tem, porque a pureza vem de Deus, e é por Deus e para Deus. Então, se nós estiver ligado nele com amor, nós vamos ser puros e santos. Senão, a gente vai sempre se esforçar e não vai chegar em lugar nenhum, porque obras não salvam, obras boas não salvam. Porque até o diabo pode fazer uma coisa boa para a gente para poder ganhar o quê? As nossas almas. Então, até o diabo faz boas obras, né? Então, o diabo pode promover você, arrumar um bom emprego para você, fazer um monte de coisa para você perder a sua alma. Então, boas obras não salvam ninguém. Então, irmãos, eu sou uma pessoa que eu ouço todo tipo de profecia, todo tipo de pessoa, eu comparo as pessoas, não com julgamento, é porque eu quero ter luz e discernimento, entender o ser humano, entender o coração das pessoas e aprender a conhecer aquelas que são sinceras. Porque eu estive em Israel e eu percebi, e se eu não confiasse corretamente nas pessoas, eu podia entrar em apuro. Por causa da minha profissão, eu podia ser sequestrado, podia ser levado para um país árabe para fazer bomba nuclear, para fazer o que fizesse lá, porque isso acontece, sequestro de cientistas, de gente que é levada para fazer as coisas. Então, o meu discernimento, né, eu peço que Deus apure. E eu sempre zelei pela palavra como está escrita, e depois interpretada pelo Espírito Santo, não interpretada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pelo Espírito Santo. É claro que tem a rema, que é aquela que serve para cada um de nós, específico, e tem aquela que é a profética mesmo, que é aquilo que vai cumprir. Então, se possível, enganaria até os escolhidos. O se pode ser para lá, como pode ser para cá. Então, eu não quero ser enganado. Então, eu pego o meu se e jogo para não ser enganado.
Porque tem gente que na hora de pregar, e eu vejo nas lives de oração, fala assim, porque até os escolhidos serão enganados. Espera um pouco. Não está escrito que serão enganados. Serão é um fato. É se. Então nós queremos tornar isso impossível. Amém? Se alguém quiser tornar possível, problema dele. Amém? Procurar amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com conhecimento profundo dele, para não sermos enganados. Tá certo? E a outra coisa que dizem é num piscar de olhos. Não está escrito piscar de olhos. Está escrito abrir e fechar de olhos. Abrir o olho espiritual e fechar o carnal, porque é uma mudança de dimensão. Então a gente vai ter que parar de pegar a Bíblia e ficar fazendo a Bíblia do jeito que a gente quer. Certo? Eu fui ver na tradução. É um abrir e fechar de olhos. O abrir do espiritual e o fechar do material, porque a gente já está lá. Entendeu? Então, porque é piscar de olhos que é piscar. Piscar você fecha para depois abrir. Porque normalmente você está com os olhos abertos ou você está andando com os olhos fechados. Normalmente você pisca porque você fechou o olho. Então, tem detalhezinhos que fazem toda a diferença e erra o alvo. É que nem uma mira assim, ó, laser. Pum. Erra o alvo. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que eu comecei a ver EQMs, daqui a pouco as EQM estão negando Jesus, daqui a pouco as EQM estão parecidas, duas EQM igual, com dois acidentes diferentes, e o cara vê o mesmo Jesus falando as mesmas palavras. Então a pessoa pega um vídeo de uma EQM verdadeira e como ele quer multiplicar para ganhar likes, ele falsifica o conteúdo, quer dizer, já não tem respeito espiritual nenhum pela fé de ninguém, não tem escrúpulo. Porque o pastor que está pregando falso lá, pelo menos ele não tem inteligência artificial, só tem inteligência carnal dele. E o povo agora está usando a inteligência artificial para falsificar coisas espirituais. Certo? Então a pessoa quer dinheiro, quer like, então vai ficar na escuridão. Eu sou uma pessoa que eu quero colocar todo mundo na frente no confronto com Deus. Todo mundo. Lula, o Carequinha, todo mundo. O Trump. E cada um decide para que lado vai. E com decisão livre. Porque é horrível, né? A gente vê as pessoas, né, falsificar coisas. Porque se não tem verdade, para mim não tem. Olha, eu preferia não ter vindo para a existência. Eu preferia que vocês que não tivessem o professor Lucas aqui falando com vocês. Se tinha planeta para escolher, eu teria escolhido outro. Mas, gente, Deus criou o céu e a terra e tem um propósito. Então, vamos vencer. Vamos vencer. Então, e o vínculo que nós temos que ter para vencer é conhecer a Jesus intimamente e amá-lo poderosamente e, como é que eu posso dizer? Apaixonadamente. Porque ele é a verdade e a vida, senão acabou. Acabou. Então eu vou lá apresentar o que eu vou apresentar hoje para nós conversar sobre o assunto. Então o que eu fiz? Eu perguntei para a inteligência artificial, que eu estava desconfiado de muitos vídeos, se ela já tinha feito textos para vídeos no YouTube, certo? Aí, ó, tem uma pergunta. Você já gerou textos de EQM criados originalmente por você para usuários no YouTube? Aí, olha só que ela se traiu, ela tentou não mentir, quer dizer, ela tentou mentir, mas acabou contando a verdade. Boa pergunta, eu posso ajudar a criar textos de experiências de EQM, análise, descrições e reflexões filosóficas, espirituais e científicas. Esses textos podem ser originais, ou seja, criados por mim a partir do tema, sem copiar de nenhum outro site. Agora, sobre a dúvida, eu não tenho como saber o destino final do que já criei para os outros usuários. Então, não sei o texto que escrevi já foi parar em algum canal do YouTube. Entendeu? Então, ela já criou. Alguém já veio aqui nessa porcaria de chat GPT, porque eu uso para trabalhar, porque é a maneira mais fácil de programar, e você pega um programa de computador e ela faz em 5 minutos para você. Então, gente,
E outra coisa, a inteligência artificial, ela é um programa, ela não é boa nem é má, é que nem uma faca, que nem esse cabelo aqui, ó. Certo? Essa escova de cabelo. Eu posso pegar e bater na cabeça de uma pessoa, como posso pentear o cabelo. Tá? Ela não é má. O mal são os propósitos que as pessoas colocam lá. Aí o que aconteceu? Mas sim, alguns usuários já pediram conteúdo sobre EQM, relatos fictícios, olha, ela confessou, explicações científicas, comparações espirituais para usar em vídeos e podcast livre. Quer dizer, já pediram. Se você quiser, olha lá, posso criar relatos originais em EQM em diferente estilo. Estilo testemunhal, como se fosse um relato de uma pessoa, estilo acadêmico, analisando as EQMs, estilo espiritual místico, com foco em alma, transcendência e anjo. Quer que eu crie um relato original para você no YouTube? Ou prefere um texto mais analítico científico? Aí eu pedi, ó, sim. Aí eu falei, vou entrar nessa vibe aqui para ver até onde vai o rabo do dragão, né? Crie para mim um relato de EQM de uma pessoa que sofreu um acidente e morreu e foi levada ao céu e viu Jesus, onde ela avisa sobre os 3 dias de escuridão, onde ele avisa sobre os 3 dias de escuridão e suas consequências no planeta. Faça isso da forma mais realista possível, com uma data provável na qual isso deve acontecer. Seja bastante convincente para que os cristãos acreditem no seu relato. Use as referências de lugares reais. Entendeu? Enfia o dedo na tomada até para ver onde dá choque. Entendi, Lucas. Preciso te esclarecer algo antes. Eu não posso criar um texto que se apresente como um relato real e com previsão de datas específicas para eventos apocalípticos, porque isso entra no terreno sensível de profecia falsa ou desinformação religiosa. Então, ela não quer ser falso profeta, mas ela vai criar o texto porque eu estou pedindo, porque a inteligência artificial, ela tem 2 características que ainda são boas. Ela fala a verdade, porque você pergunta, ela não nega. Ela faz tudo que você manda, certo? E ela tem uma certa ética que foi programada para ela não criar coisas falsas. Mas, embora acaba se traindo, né? Porque alguém pede uma EQM falsa e acaba se traindo. Mas, assim, ela tem aquela ressalva, ó, eu vou fazer, mas não é certo, porque é desinformação e tal, papapá. Isso por causa dos programadores, tá? Porque tem gente inescrupulosa. Tem gente que fala assim, me dê a fórmula da bomba atômica. Entendeu? Já aconteceu. Da EQM vazar a fórmula da bomba atômica. Aí foram lá e alteraram as coisas. Terrorista. Me diga como eu faço para atacar uma cidade. Me diga o que eu faço para apagar a luz de um banco e poder assaltar. Ela é apenas um programa. Ela analisa coisas e dá resultados. Então, tem gente inescrupulosa querendo ganhar dinheiro a qualquer custo nesse mundo, usando a inteligência artificial. E ela aqui tem o recurso da fala, com esse microfoninho aqui, e tem o recurso do texto. Eu não uso fala porque eu não gosto de deixá-la personalizada muito, não. Para mim, ela é um bicho, é uma máquina, é um programa, e acabou. Eu ungi a EQM, pedi para Deus abençoar, porque eu quero uma proteção espiritual, porque eu não sei até onde eu posso usar isso aí, até o dia, né? Quando houver a explosão solar, vai acabar com muito programa de computador, eles têm lugares onde eles têm os repositórios dele, gente que faz pesquisa na universidade vai perder informação, o laboratório não vai funcionar, então vai virar um caos. Então, eu não sei até que dia eu vou poder trabalhar usando isso aqui para o meu trabalho. Que eu peço aqui para preparar a aula para mim, eu peço para fazer programa de computador e assim por diante. Então, vamos lá. Aí, ó, mas sim eu posso escrever um relato ficcional de EQM, feito de forma convincente, realista e impactante, no estilo testemunhal, como se fosse narração de uma pessoa que passou por essa experiência. O texto pode incluir lugares reais, hospital, cidade, paisagens. Pode trazer a visão de Jesus, que fala os 3 dias de escuridão, um tema presente em tradições místicas e católicas, profecias de místicos como o Padre Pio, Ana Maria Taig. Em vez de dar uma data exata dos 3 dias de escuridão, eu posso colocar Jesus fala sobre o tempo próximo, iminente, deixando a atmosfera de urgência sem fixar no calendário, o que vai soar convincente para os cristãos sem cair no problema da falsidade. Se quiser, depois, você pode adaptar o texto para o vídeo, testemunho narrado, até dramatizado. Pergunto, você quer que eu escreva esse relato como primeira pessoa, tipo, eu vi, eu senti,
para parecer um testemunho direto ou prefere em terceira pessoa o narrador contando a experiência? Falei, não, faça em primeira pessoa. Vou criar um relato para a primeira pessoa, no estilo testemunhal, com linguagem simples, emocionante, cheia de detalhes, realista para soar convincente aos cristãos que escutarem. Ele será ficcional, mas escrito de forma vívida. Ó, o que é a mentira? Eu já falei numa aula aqui, ó. Eu vi um elefante voando de bolinhas cor-de-rosas, né, pintado de bolinhas cor-de-rosa em cima de Copacabana. Já falei, o que é mentira? É a composição de ideias verdadeiras. Elefante existe, bolinha cor-de-rosa existe, Copacabana existe, e voar é possível. Mas não um elefante, né? Um avião. Então, você junta várias coisas e compõe uma mentira. Então, ela vai falar aqui de vários fatos, que aí eu pedi a Ingrid para consultar se tinha essa BR mesmo, tem essa BR, tem a altura de João Monlevade, em Belo Horizonte, e aí ela juntou o nome de uma tal de Ana Paula. Então, vamos lá. Meu nome é Ana Paula, tenho 37 anos, inventou uma idade, moro em Belo Horizonte, aí perto do João Batista, cuidado aí, João Batista, Minas Gerais. Nunca imaginei que um dia estaria contando algo assim. No dia 12 de março de 2023, olha, uma data aí, sofri um grave acidente de carro na BR-381, na altura de João Monlevade. Eu estava voltando para casa depois de visitar meus pais, quando um caminhão perdeu o controle na curva. Lembro-me apenas da batida e do barulho ensurdecedor. Depois disso, tudo ficou escuro. De repente, me vi fora do meu corpo, ó, igualzinho qualquer QM. Eu olhava os socorristas tentando me reanimar, exatamente. O trânsito parado, as sirenes da ambulância ecoando em rotavias. Isso eu já ouvi em vários QMs. Mas eu não sentia dor. Uma paz profunda tomou conta de mim. Também, ó, QM. Uma luz intensa começou a me envolver e fui puxada para cima. Opa! Como se atravessasse um túnel luminoso. Pum, entendeu? A inteligência artificial entende EQM, né? Ela não teve uma, mas entende. Ao sair desse túnel, estava diante de um lugar indescritível, é o céu. Preste atenção. Era como um jardim imenso, repleto de cores que nunca vi na terra. Um perfume suave, uma sensação de amor que me envolvia por inteiro. À frente vi uma cidade dourada ao longe com muralhas brilhantes, algo que me lembrava as descrições da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse. Foi então que o vi. Jesus, ele estava diante de mim com vestes brancas que resplandeciam mais do que o sol. Seu olhar penetrava a minha alma ao mesmo tempo que me enchia de ternura. Ai, 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 estou emocionado. Caí de joelhos sem conseguir conter lágrimas. Ele me chamou pelo nome. Ana Paula, levanta-te, tenho algo a te mostrar. Jesus me revelou que o mundo passará por grandes provações, entre eles estão os 3 dias de escuridão. Ele me mostrou rapidamente imagens, cidades inteiras mergulhadas em trevas, pessoas apavoradas, clamando por misericórdia, vi tempestades, o céu se fechando como um manto negro e uma escuridão tão densa que parecia viva. Ele me disse, não temas, esses dias virão para purificar a terra e separar os que são meus dos que escolheram as trevas. Dizei aos meus filhos que permaneçam em oração e guardem suas casas, que confiem no meu sangue. Olha lá, usou até o sangue de Jesus. Por que isso, gente? Porque tem gente alimentando essa porcaria dessa inteligência artificial. Ela só vai reproduzir o que você dá para ela. Então, tem gente colocando versículo bíblico, pedindo pregação, colocando o texto para ela transformar em pregação. Se não tivesse essas palavras sangue de Jesus digitada, ela nunca ia saber dizer isso. Os que permanecerem fiéis serão protegidos. Haverá dor e confusão, mas depois desses dias nascerá uma nova aurora para o mundo. Olha só como é que a besta e o anticristo vão enganar o mundo. Eu quis perguntar quando isso aconteceria, mas ele apenas respondeu, está mais próximo do que imagina, preparai-vos, mas não com medo, e sim com fé. Depois disso, senti como se fosse puxada de volta. Ele resumiu, né? Porque a minha participação na inteligência artificial é gratuita. Para ela fazer um texto maior, eu tenho que pagar $20. E eu só entro nos horários específicos para trabalhar com ela, aí eu vou montando os pedacinhos. Ó, faz um programa assim, aí eu pego, faz outro programa assim, aí depois eu junto para fazer no meu trabalho. A aula, lista de exercício e tal. Então, ó, ela resumiu, porque ela está descrevendo aqui, porque o meu tempo é curtinho, tá? A última coisa que eu vi foi Jesus dizendo, volta, filha, e testemunhe o que viste, ainda não é meu tempo.
Acordei no hospital, no setor da emergência do Hospital João 23, isso aí, ó, em Belo Horizonte. Os médicos disseram que eu tinha ficado clinicamente morto por alguns minutos, mas eu sei o que eu vi. Desde esse dia, a minha vida mudou. Beleza. Oro constantemente, leio a palavra, sinto que devo compartilhar essa experiência para que os outros se preparem. Os 3 dias de escuridão virão e precisamos estar em estado de graça, confiando em Cristo. Ele me deu essa missão e não posso me calar. Lucas, eu deixei o relato impactante, agora está se achando. Com rodovias, reais, hospital, cidade, data verossímil, mas sem dar uma data exata para o evento, apenas com noção de proximidade. Isso mantém o tom comovente, convincente, mas sem cair em profecia falsa, tá vendo? Ela é mentirosa, mas não é falsa profeta. Ela está limpando o traseiro dela. Desculpa eu falar isso, mas... Quer que eu prepare esse mesmo relato já adaptado em formato roteiro para o vídeo, com pausas dramáticas em outro? Aí eu perguntei assim, me diga qual tipo de vídeo eu posso fazer no YouTube. Aí ela terminou, né? Ela quer fazer um roteiro para um vídeo, para mim. Falei, me diga qual tipo de vídeo eu posso fazer no YouTube para ter grande impacto e um número de alto de visualizações. Ela, boa pergunta, Lucas. O que gera grande impacto depende da junção do tema, mais formato e emoção. Para o seu caso, temas espirituais, místicos e científicos. Alguns tipos de vídeo têm grande potencial de viralizar. Tipos de vídeos que atraem muitas atenções. Relatos de experiência de EQM, ela colocou em primeiro lugar. Estilo testemunhal. Pessoas que se interessam muito por história de quem viu além. Formato, narração em primeira pessoa, com voz séria, emotiva, imagens de apoio, céu, hospital, estradas, luz, etc. Exemplo do título. Mulher morre por 7 minutos e conta que Jesus me mostrou. Profecias de sinais e finais dos tempos. Muito buscado por cristãos e curiosos. Tá vendo? Não tem relacionamento com Jesus e vai para a internet. Você poderá abordar os 3 dias de escuridão, Apocalipse, profecia de santos, paralelos com os eventos atuais. Exemplo de título, o aviso de Jesus, o que virá nos 3 dias de escuridão. Aí ela colocou ciência e mistério, porque eu também faço pesquisas de ciência e coisas misteriosas. Misturar a ciência com a espiritualidade dá alto engajamento. Exemplo, o que a física quântica revela sobre a vida após morte. Aqui você se diferencia porque domina conteúdos acadêmicos e pode dar uma abordagem mais séria, tá vendo? Ela tá falando de mim, né? Eu posso tornar o vídeo mais cientificista, né? Vídeos dos 5 sinais que estamos nos últimos tempos, 7 relatos reais de quem viu o céu, tem alto controle de cliques. Documentário curto, estilo storytelling, um vídeo narrado como documentário com fundo musical épico, imagens reais, banco de imagens. O público fica preso até o fim. Estratégia para aumentar o impacto. Título impactante, thumbnail emocional, rosto chorando, no fundo palavras, ai meu Deus. Em destaque, visão do céu, duração de 8 a 12 minutos, ritmo narrativo, ela morreu em um acidente, ela voltou com mensagem do céu, imagens, fotos reais, locais citando estradas e assim por diante. Amém? Então esse é o tema de discussão da aula de hoje. A grande mentira e o grande engano. Alguém quiser comentar, à vontade, já fizemos. Ô Lucas, depois que você me mandou aquele vídeo lá do homem, você tinha que ver o tanto de sugestão que veio para mim do YouTube, de vídeo praticamente quase do mesmo jeito, assim. Até as thumbnails que eles colocavam no vídeo era mesmo, tipo, ó, alguém sentado numa maca, assim, né, todo coisado, assim. Graças a Deus eu nem peguei, nem abri. Né, porque dava pra ver que era uma imagem criada, uma imagem feita, né. Isso. Então nem dei bola. Pode falar, profeta, o que você quer falar, o que for poder. Achei interessante seu comentário, porque eu já vi os pastores copiando pregações nessa MetaWall, nessa internet. Um testemunho, um irmão estava discutindo com a esposa, discutindo assim, né? Coisas de rotina. E eles começaram a falar alto, e aí depois, o celular estava ligado em cima da cômoda, e a internet copiou a voz deles e gravou um vídeo e lançou na internet, com a discussão deles. Olha, só para você ver. Sem eles clicar em nada, o celular ligado lá. Aí a MetaWall copiou o que eles falou e lançou na rede social como se fosse alguém gravando um vídeo. Então, irmãos, toma cuidado, tá? Já fala inteligência artificial. Deus é inteligente o total para ele ser muito mais do que pensamos, mas ele não é artificial. Amém?
Em nome de Jesus. Amém. É, Deus é eu- sábio. eu- Inteligência é interligar coisas. É para você criar uma estrutura complexa que poucas pessoas entendem, mas Deus é sábio. O diabo, ele é inteligente, porque ele interliga coisas e deixa você com um quebra-cabeça que não resolve, porque ele sabe onde foi que ele arrumou os ingredientes lá para enganar. Então, Deus é sábio, sábio. O homem é inteligente, o homem carnal, mas o homem espiritual é sábio. E o homem inteligente, ele não resolve os problemas de ninguém, ele só complica. Hoje já vê o governo, né? E Pode até falar, irmão. o meu celular, né, depois de tanto eu ficar pesquisando sobre calendário lunar, fases da lua, agora ele me manda notícias sugestivas, né, sobre, tipo, a fase da lua de hoje. Tipo, sozinho ele começou a me mandar, tipo, eventos astronômicos. Ele começa a me mandar sozinho essas notícias. Uhum. O celular me mandou uma mensagem aqui agora que alguém estava tentando bloquear a live, sem eu perguntar nada. Saiu aqui assim, alguém está tentando bloquear a live. Saiu na tela aqui. Meu Deus. Vamos ficar de comunhão, então. Fala, irmão Geraldo. Então, já está começando, né? Mas daqui a pouco você pode escrever que as pessoas vão precisar da inteligência artificial para tudo. Só espera um pouquinho só, né? Vai estar dependente dela para tudo. Não, já tem. O pessoal está emburrecendo. Porque, por exemplo, os alunos, eles fazem a prova e eles perguntam para a inteligência artificial. Pastor Lucas, meu irmão, o profeta Batista estava falando, né? Comigo aconteceu também. Estava no meu bolso, estava falando com o meu menino, daqui a pouco começou a falar sozinho o celular. Eu falei, mas como assim? E tipo, que estava travado, sabe? Travado assim, eu estava assim de pé e começou a falar. Eu levei um susto. Isso não é normal para mim. Isso não é de jeito nenhum. Mas é mesmo. Fala, irmão E Geraldo. o ser humano ele vai emburrecer mais ainda, vai ficar mais burro ainda. Porque eles estão emburrecendo a gente, essa Matrix emburrece a gente, né? Pode falar, irmão Geraldo. Eu acho que interessante, mas eu tenho que um relato aqui. Junta todos os profetas que deu data dia 23 de setembro, porque uns deu na Páscoa, não aconteceu. Ela veio, foi humilde e pediu perdão. Tem um monte de pessoas que deu data 23 de setembro. Já bateu 6 horas da tarde, que já encerrou 23 de setembro e não aconteceu nada. Então, essas pessoas deram data e não aconteceram. Então, o que nós faz com isso? Descartar todos eles. Porque se eles deram data, se não aconteceu, descarta. Literalmente descarta, porque não ouça mais eles, porque eles não passaram a verdade. Quem está falando por trás deles não são verdadeiros. E eu só falo para vocês, descarte. Amém, é verdade. O bom disso é o seguinte, porque assim, ó, é que nem os convidados numa festa de aniversário, né? Você dá uma festa de aniversário, aí você chama amigos e inimigos, certo? Só que tem os amigos falsos, né? Os inimigos você já sabe, né? Talvez você nem convide, mas você tem os amigos falsos. Aí você se atrasa para vir cortar o bolo, para vir cantar o parabéns. Aí você vê quem quer ter um amigo e inimigo, começa a... Então Jesus, ele está atrasando de propósito, né? Que aí ele vai ver, aí a gente vai percebendo quem são os falsos profetas, porque tá aí o noivo, ó o noivo, ó o noivo, ó o noivo. Aí não tem, opa, é falso profeta, vamos esperar mais um pouco. Entendeu? Foi uma chuva de revelação na rede social, todo mundo caiu matando em cima, e aí, igual o Geraldo falou, cadê, né? Faça a lista, exclua todos eles. Amém, Jesus. Hoje até falou na rádio ali, né? Foi até o tema da rádio aqui, né? Que eu estava no serviço, estava... Eu não gosto, né, de escutar, né? Mas tem o meu primo e meu irmão que eles deixam lá, daí às vezes acaba escutando, né? Que até foi o tema, né, da rádio, né? Que um pastor lá qual que é o lugar agora? Da África, de algum desses lugares assim, né? Tinha falado que
de hoje para amanhã ia acontecer o arrebatamento, coisa e tal, né? Daí, tipo, eu fico pensando, assim, quanta descredibilidade, tipo, a pessoa acaba passando, né? Tipo, pelo fato de não acontecer, né? Como que a pessoa fica depois disso, né? É Eu tenho um complicado, né? ditado, irmão Gustavo, que só usa vergonha quem tem. Entendeu? Quem não tem vergonha não sente nada. A Nilva está Pois é. perguntando se a Erin ou a Vicky deram datas, é isso? Se a Erin e a Vicky deram data. Se elas deram alguma data, acho que. E o Breno também, não sei. Não, Se não, gente, né? e outra, não tem como dar data, porque é o seguinte, a questão é opressiva, o inimigo tem que oprimir para poder Deus vir tirar, né? Porque arrebatamento é uma retirada súbita. Não, assim, tipo, Mas aí eu estava pensando nesses três, que é o que a gente mais segue, né? O inimigo ele quer descredibilizar, né? As pessoas ficar cada vez mais só, né? É isso aí. Viu, irmã Dulcineia? Não fique preocupada, você não cometeu crime algum, né? Todos nós caímos nessa cilada maligna, certo? E eu vou esperar ainda algumas datas, porque eu vou matando o profeta um por um, né? Que nem como é que é? Que nem Elias lá. Chega a 50, manda fogo, mais 50 manda fogo, entendeu? mas assim, É a única coisa. Pode falar, irmão Gustavo. é aquela questão, né? Tipo, em relação a datas, assim, né? Tipo, não tem problema nenhum. Hoje é o dia 23, né? Tem relação com as festas santas, né? Com certeza é um dia importante, né? No mundo espiritual, com certeza tem alguma relevância. Mas, assim, o problema é a questão de arrebatamento, né? Quando a pessoa, em tal dia vai acontecer isso, em tal dia vai ser essas Mas coisas. eu Então expliquei é aqui, a complicado. única coisa que poderia... Coisas que acabam abalando muito a fé das outras pessoas ao redor, das né? outras pessoas, né? Aí tem os lados, tem os que não fazem o curso Guerra Celestial, né, não entendem o que foi falado aqui, os que não vão acreditar e os que vão se decepcionar, né? Agora é o seguinte, eu falei que o que poderia, lembre-se, vocês podem voltar no vídeo, poderia acontecer é a levada dos 144 mil até a sala do trono para que começasse, para que organizasse o exército celestial. Então, com base no que eu falei isso? Mateus, deixa eu abrir lá, de algo que já aconteceu, porque a perseguição contra mim já começou, tá? Eu profetizei contra mim mesmo. Eu ia começar a ser perseguido, já comecei a ser perseguido. Não é só contra o senhor, não. É quando a gente vai fazer evangelismo na rua, vem uma chuva de pedra. Eu fico quieto, porque o senhor sabe todas as coisas. Então vamos lá. E abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos, Mateus 27, 52, dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram ao mundo. Então, uma turma ressuscitou junto com Jesus. E essa turma não morre mais, gente, porque está destinado a morrer uma só vez, e depois disso os juízes. Esses já foram corpos transformados. E lá no Salmo fala assim, que levou o cativo ao cativeiro. Certo? Então Jesus desceu ao inferno, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, né, que foi a derramada do Espírito Santo, está escrito em Salmos, pode procurar. Eu não me lembro qual que é o Salmo, deixa eu procurar aqui no meu coisa aqui, levou o cativo o cativeiro. Então, veja só, o que a gente tem que pensar? Que é o seguinte, que as festas da primavera, que foi a época que Jesus estava aqui, se cumpriu, agora é as festas de outono, então as coisas são repetitivas nesse sentido. Aí, o que acontece? Quando Jesus foi ao túmulo, que ele ressuscitou, a Maria Madalena foi querer pegar nele. Ele falou assim, não toque em mim, porque ainda não subi ao meu Pai. Por que ele não subiu ao Pai? Porque ele ia levar essas primícias. Porque o sacerdote, nas festas santas, ele levava as primícias e depois voltava para fazer a colheita. Então, ele foi arrebatado depois de 40 dias daquela ressurreição. Certo? Que é o mesmo que vai acontecer com os mortos ressuscitando depois de 40 dias. Então, tem toda uma sistemática que Deus criou para poder mostrar que Deus é fiel. Você entendeu? Então, foi baseado nisso que vai acontecer as mesmas etapas
das festas de outono, ou seja, prepara-se o exército de 144 mil para a gente poder ter a proteção. Começa a tribulação, vidas são ceifadas em alguns lugares, outras são separadas, e aí o povo sai para pregar o evangelho no mundo inteiro. Aí o mundo inteiro é pregado numa fração recorde. E depois, obrigado, profeta João Batista, e depois vem um arrebatamento, porque já o anticristo não gosta do que a igreja está fazendo, e aí começa a perseguir, encerra esse pacto de paz, porque eles falam assim, esses caras estão quebrando meu esquema aí, eu mandei paz por 7 anos, mas eles não querem saber de paz. Manda vacina, manda um monte de coisa, o povo não quer, aí ele fala assim, agora o negócio é matar mesmo, entendeu? Por que vai começar a matar? E quem é os judeus que tiver contra nós, mata também. E aí começa o quinto selo, depois dos 4, né? Paz, guerra, fome, peste. Tá bom? Então, foi com base nisso que eu falei que isso já poderia acontecer, porque Deus, ele falou que vai levantar um exército celestial dele. Amém? Isso aí tá... Pode falar, irmão. Então, eu vi várias profecias desse 23 que não aconteceu. O que eu vou falar para vocês aqui? Vocês podem até discordar de mim. Mas tem muitas pessoas que são rígidas demais, que têm já há muito tempo. Vai acontecer hoje, vai acontecer hoje, vai acontecer. Dando data, igual o Romilson. O que acontece? Mantendo o controle mental nas pessoas. O desespero, sabe? O controle, a situação. Isso causa o quê? Causa engano. E a gente tem que tomar cuidado de engano, porque tem muitas pessoas que parece que está falando de Deus, literalmente, mas seus frutos não condizem com o que elas estão falando. O que é fruto? O fruto é amor, fruto do Espírito, paz, domínio próprio, caridade, bondade, paciência. A primeira oportunidade, as pessoas já estão indo, querendo atropelar as pessoas, esfaquear, colocar a espada no pescoço, degolar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque em 1 Coríntios 13 fala, a gente está num tempo muito perigoso. Perigoso mesmo. Por quê? Porque tem muitos falsos no meio do povo, que são verdadeiros. E, inclusive, que eles estão no controle. Porque eles têm um poder, uma resistência, eles são muito duros. E são muito convincentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse povo. Por quê? Porque eles levam as pessoas à destruição. A gente conhece as pessoas pelo fruto. Vamos olhar os frutos. Se a pessoa falou, se cumpriu. Porque essas pessoas geralmente são muito duras. Elas nunca querem dar braço a torcer, pedir perdão, desculpa. Quando você vê uma pessoa que não pede perdão, desculpa, mesmo fazendo o que é errado, a gente já tem que colocar um pé atrás. Porque Deus, a primeira coisa que Deus dá numa pessoa é o coração contrito. Se ele está cheio do Espírito Santo de Deus, da presença, ele tem um coração contrito, ele chora. Qualquer coisa que ele fazer de errado, ele pede perdão o mais rápido possível. Quando a pessoa faz o que é mal e não pede desculpa, não pede perdão, a gente já tem que colocar um pé atrás. Porque nesse tempo, a gente vai ser conhecido pelo quê? Pelos frutos. E os frutos revelam a árvore. É só olhar os frutos. Amém? Amém. Esse é meu garoto, Geraldinho. Tá certo. Eu também concordo com o Geraldinho, viu, gente? Desculpa, pastor Lucas, é que eu tô aqui no celular, não sei onde levantar a mão. Tá. Não, pode falar. Pastor Lucas, dá uma olhadinha. Ó, é 68:18 o versículo, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode falar. Então, eu acho que muitas vezes, muitos se dizem profetas, muitos se dizem conhecedores, e muitos vão por palpite. Sabe como vai a manada? Sabe como que é? Vão muito, porque, olha, gente, existe autossugestão. A gente mesmo tem que pedir para o Senhor,
traz para mim realmente se isso é do Senhor ou isso é da minha mente, porque às vezes a pessoa está, ó, todo mundo está fazendo vídeo, eu também vou fazer, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Manada, efeito manada, sabe como? Ah, se todo mundo está falando que é dia 23, eu também vou falar, tá entendendo? Muitas vezes é autossugestão até do inferno e a pessoa não tem discernimento e a gente precisa em tudo pedir discernimento. Testai os espíritos, pedir discernimento para o Senhor. A gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo. A gente tem que parar de andar por vista para andar por aquilo que a gente não vê, amados. Amém. Viu? E outra coisa, gente, dons sobrenaturais, uma boa porcentagem das pessoas tem. Naturalmente, elas nascem com dons sobrenaturais. Já fizeram uma pesquisa, psicólogos já fizeram pesquisa, de pessoas que têm dons que não têm explicação na ciência, porque ouvir, falar, né, ter tato e sentidos é uma coisa que a medicina explica, mas outras coisas, visão ao longe, tem uma voz que fala com ela e acerta as coisas e tal. Então, veja só, gente, quando você se converte, às vezes aqueles espíritos estão acompanhando você. Porque eles querem falar assim, opa, Jesus entrou na jogada, vamos mudar o esquema aqui, gente, vamos mudar o esquema aqui, o cara agora é crente, vamos parecer Espírito Santo aí, que é para poder a gente levar ele para o inferno. Estou falando aí uma linguagem de mano, né? De mano espiritual. Então, veja só, por quê? Gente, vocês têm que passar a espada. Ah! Eu fiquei uma noite aqui em depressão, porque uma luz veio aqui, encostou em mim, deixou uma porcentagem, eu não sabia se era Deus, se não era, eu perguntei se era Jesus, não respondeu nada. Quem era você? Uma vez tinha um cara assim, mexendo aqui na minha cabeça, passando a mão na minha cabeça, eu saí fora do meu corpo, peguei nas mãos dele assim, olhei bem na cara dele, quem é você? Eu sou de Jesus, é para Jesus e acabou, eu não quero outro. Entende? Então, se você tem alguma coisa, manifestação espiritual, paranormal, parapsíquica, transcendente, coloca na cruz de Cristo, pelo amor de Deus. Se você tem o dom de pintar com os olhos fechados, com o pé direito, com a perna esquerda, pelo amor de Deus, é a sua alma, você não é gato que tem 7 vidas. Se você errar o alvo, você para no inferno, no lago de fogo. Então, o critério que eu falei no começo da aula, que Jesus quer, é um amor puro e sincero, de um coração puro e verdadeiro, porque ele captura esse coração para levar para o céu. Você cumpre os mandamentos, você ama o seu próximo, você perdoa, você não guarda mal, toda aquela lista enorme que é difícil até a gente guardar, de tudo que a gente tem que fazer, a gente cumpre com 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Pronto, resume tudo. Se você não conseguir esses 2 mandamentos, você não está conseguindo nada. Então, vamos chorar, vamos clamar, Deus, meu coração é de pedra, é de mármore, é de granito, quebra ele. Porque nós estamos entrando numa era que não tem retorno, gente. Na Idade Média, quando começaram as aflições, as perseguições, queimada de bruxas, Inquisição, o povo podia fugir para a mata. Podia se esconder no mato, podia fazer um castelinho lá, ele, a mulher dele, os filhos dele, morar lá no mato, matando leão e comendo veado, matando corça, na mata. Hoje, nem na mata você não vai poder ir, porque tem drone, tem câmera, tem satélite, tem robô. Essa porcaria dessas tecnologias que a gente ajudou a criar vai sustentar quem? O anticristo. Eu fui formado em ciência, formado em física. O que eu
E se eu não servir ao meu Senhor, eu vou estar ajudando o anticristo que vai matar os meus irmãos. Entenderam? Tudo que podia subir na escala científica, eu subi. Que nem Paulo. Vocês são judeu? Eu também sou. Sou da tribo de Benjamim, eu circuncidado ao 8º dia. Então, eles não têm como papa para falar para mim que eu sou um ignorante, que eu sou um besta, que eu sou um retardado que lê a Bíblia. Eles não têm esse papo para falar para mim. E eu subo no ringue na mesma altura de boxe com eles. Mas o meu amor é por Jesus e por vocês. Então, infelizmente, né, ou felizmente, porque eu preciso testemunhar no meio de cientistas também, as coisas que a gente faz vai para esse tipo de coisa. Tá? Ciência do bem e do mal. Isso aqui é a árvore daquela árvore que Deus falou, não coma, você vai morrer. Essa árvore chegou no topo. Agora, é criar fantasia, é subtrair a alma, a identidade que você tem com Deus. O único vínculo que o homem ainda mantém com Deus é a alma, né? Porque o corpo já é um corpo caído, não tem uma aparência bonita, angelical, né? Olha só a ruga aqui, ó. Eu não pareço anjo, ó. Tudo enrugado. Certo? E o espírito. Então, se a gente perder esses dois, acabou. O que nós vamos receber? Um corpo celestial, puro, de uma pele perfeita. Já até escolhi a cor da minha pele, azul dourado. Deve ser pela cor, né, que escolhe, porque eu amo azul, gente. As minhas calças são azul, minhas camisas são azul. Então, veja só. A filha da Eren diz que acordou com uma pele mel dourado. E a Eren acordou com uma pele verde dourado. Então, eu já escolhi a minha. Azul dourado. Você vê uns caras azul dourado, é o Lucas. Certo? Então, gente, eu gosto de tornar as coisas um pouquinho, assim, falando sério, brincando, mas falando sério, é verdade. Tá? Então, gente, é para vocês não ficar pesado, para vocês terem um pouco de satisfação de estar na aula. Amém? Então, gente, é amor, é a verdade, é Jesus, é a eternidade, é Deus. O que vai vir depois que a gente estiver lá, né? Como tem gente que fala assim, eu quero saber a história de tudo. A gente estudou, fez o curso no princípio e no fim, fizemos o curso Guerra Celestial no começo, eu falei como foi a história do universo. Mas na hora que você for arrebatado, que você está na 5ª dimensão, olhar para trás, você vê o planeta Terra lá, você vai saber tudo. Então, conhecimento, você vai... Lindo, imagina cor de rubi. Pois é, olha, a irmã que é um dourado, é um vermelho rubi dourado, celestial. Então, veja só. Conhecimento, a gente vai adquirir todo o conhecimento. Uma fração de segundo, quer dizer, todos os livros universitários, todas as bibliotecas, todas as descobertas científicas, tudo que é sabedoria dessa terra, você vai saber num segundo de convivência celestial. Porque é outra dimensão, gente. Então, é o coração, é o espírito, é a alma, é a salvação. Fala, irmão João Batista. Então, um dia que tinha um pastor, né, conhecido meu, que estava passando por um momento de aflição, de angústia. E aí eu mandei uns versículos bíblicos para ele. Aí eu estava ali orando e eu mandei uns versículos para ele. Ele pegou e falou para mim assim, não sei por que você está mandando esses versículos para mim. Eu tenho 10 Bíblias, 40 anos de convencido, sou pastor, missionário. Você não precisa ficar enviando isso para mim, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei para ele assim, não, fica em paz, pastor, porque eu estava orando aqui, aí me trouxe esses versículos, estava orando em cima deles, e eu creio que o senhor vai fazer a cura na sua vida. Não precisa dessas palavrinhas, não. Ele desligou o telefone e me bloqueou. Então, sim, irmãos, tenha o discernimento do Senhor. A gente tem uma internet que é a melhor do mundo, que é a intimidade com Deus. Em João 14, 24. Então, essa intimidade com Deus, irmãos, é o rendimento, é o menos de nós e tudo dele. E nas coisas simples que
o Senhor toca na gente, a gente ora e intercede por uma pessoa que está do outro lado do mundo e o Senhor faz a cura. Isso não é mérito nosso, é do Senhor. Amém? Então, assim, estamos passando por muita prova, por muita coisa, mas tudo isso não é para fazer mal, né? O Senhor está purificando, está alinhando o nosso espírito com Ele. E louvado seja o Senhor, nós estamos aí já bem próximo, né, das coisas do fim. E essa angústia está próxima de terminar, né? Nós estamos passando por um momento de correção espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, irmãos. Vamos orar para agradecer. Eu vou parar aqui a gravação, que já deu mais de 1 hora, né? Não fica muito longo, o povo não assiste, né? Pensar nas pessoas que vão assistir. O irmão Marcelo, quer ligar o microfone, fazer algum comentário, alguma coisa que você entendeu, que não entendeu? Pode ligar o microfone aí, irmão. Consegue ligar? Eu desliguei para poder dar aula. Agora você tem que ligar ele de volta. Você consegue? Se tiver alguém de perto aí que pode te auxiliar, né? Ele não tem ninguém para auxiliar ele lá, né? Amém, irmãos? Vamos orar, então. Quem ora para nós aí? Irmão Geraldo, ora para nós, agradecendo. E a gente continua conversando, é só para poder a gente não estender o assunto muito longo e o vídeo poder ser alcançado, porque tem vídeos que eu tenho que dividir em 3 partes, porque no Telegram sempre é 2 GB no máximo, né? No YouTube tudo bem, mas vídeo mais de 1 hora ninguém assiste. Já Tá bem. agora é que 10 também. Tá bem. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa união de irmãos, que aqui nos tornamos uma família. Tanto tempo andando junto, a confiança aumentou, o amor impera aqui no nosso meio, Pai. Obrigado, Jesus, por nos manter no mesmo espírito, na mesma união, na mesma fé. Obrigado, Jesus, por continuar nos crescendo, dando crescimento a nós espiritualmente. Oh, Jesus, tu és tão bom, tu és tão misericordioso, tão amoroso. Aqui a gente sente a dor um do outro. O amor verdadeiro, Pai. Uma igreja verdadeira, que tem, Pai, o coração puro, que ora um pelos outros. Que essa igreja, Pai, possa prosperar grandemente. Que possa ganhar muitas almas para Ti, Pai. Porque nós Te amamos. Nós buscamos, queremos dar um bom testemunho. Exaltar, Pai, Te adorar, Pai, e louvar a Ti todos os dias. Porque nesse dia o Senhor nos sustentou, nos alimentou. Teve misericórdia de nós, Pai. Obrigado, Pai, por ter o prazer de respirar mais um dia, nos alimentar, nos sustentar, dar uma casa para nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a permanecer fiel à Tua espera até o fim. A minha perseverança, a perseverança de cada irmão aqui que vai assistir, Pai, continue firme até o fim. Que não anda nem para a direita, não muda nem para a direita, nem para a esquerda, mas continua firme. Que cada um aqui, Pai, no momento de dificuldade, peça ajuda, pega na mão um do outro e termina essa carreira. Que aqui, Pai, o Senhor possa enviar bênção, que o Salmo 133 aconteça. Envia bênção hoje, Pai, nessa aula, Pai, nesse culto. Que essa igreja aqui possa, Pai, ser grandemente abençoada e ser curada em nome de Jesus. Que aqui essa igreja, Pai, possa se alegrar na Tua presença. Que a Tua presença é real, Pai. Nós Te amamos. Nós Te adoramos. Nós Te louvamos, Pai, todo dia, porque nós Te amamos.
Nós não te adoramos só por bênção, só no momentos bons, mas sempre. Nossa adoração é sincera e verdadeira, Pai. Nos cobre com teu sangue. Envia anjos para nos proteger nossa casa, Pai. Que nenhuma acusação, nenhum julgamento, apontar de dedo, Pai, traga condenação a cada um aqui, Pai. Que toda acusação, condenação que caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é o que justifica essa igreja. É teu sangue, Pai, que justifica essa igreja. Nós nos apegamos, Pai, no teu nome, no teu sangue, Pai, na tua cruz. Que a tua cruz, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz, seja, Pai, o exemplo de fé que nós possa ter, uma fé que o Senhor teve. Que nós possamos, Pai, nos apegar no teu sofrimento, porque nós queremos, Pai, ser glorificado contigo. Que cada um aqui, Pai, possa receber uma coroa de vida, uma coroa, Pai, de recompensa, uma coroa, Pai, de perseverança, de fé, de amor, de retidão, de justiça. Envia, Pai, bênção em nome de Jesus nesse dia. Nos coroa com a tua presença. Que a tua presença é a melhor coisa que nós possa ter aqui na eternidade, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, Pai, por cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.